Bom dia, pessoal, tudo bem? Aquele horário que dá aquela fominha agora já, né? Vamos falar de comida, então. Bom, eu trouxe aqui um conteúdo para a gente conversar um pouquinho sobre, pensando um pouquinho aqui no contexto, sobre saudabilidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Você me dá o. Ah, obrigada. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. Opa, voltar. Não está voltando, né? Está passando para frente. Agora sim. Depois de um curso rápido, tô craque. Vamos lá. Então, para falar um pouquinho de fritura, eu trouxe aqui como é que a gente chega nisso, né? Puxa, quando a gente vai num restaurante, a gente acaba sempre pensando algo que a gente vai comer, a gente pensa, puxa, queria tanto que esse momento fosse uma experiência, né, bacana para eu viver, né? E claro, buscar ali um alimento saudável, algo que seja também bom para a saúde e tudo mais. Então, o que, que a gente espera? A gente espera uma experiência. Então, aquela entrada, aquele prato principal, ele me traga alguma coisa que depois eu lembre daquilo, né? Que seja realmente feito para mim. E aí, não tem como a gente hoje mais pensar num momento desse se a gente não pensar no back, né? Como é que a gente faz isso? Como que isso é produzido, né? Será que eu tenho ali todo um grupo de pessoas preparando? Será que eu uso da tecnologia para poder entregar isso? Então, atrás de uma excelente cozinha, a gente sempre vai encontrar ali bons profissionais, bons equipamentos, né, para ter um resultado bacana. E aí, nem sempre a gente consegue falar de algo que é gostoso e pensar em saúde, né? E é isso que a gente quer. Puxa, quero comer bem, mas quero comer algo saudável e principalmente lá para o estabelecimento algo que tem um custo acessível, né? Então, eu acho que é praticamente impossível a gente ir num lugar e não viver ali um momento de comer alguma coisa que alguém ofereça que seja uma fritura, né? Você está ali num momento com os amigos, uma fritura cai bem, durante um almoço um acompanhamento cai bem. Então a fritura ela traz essa saciedade, ela compõe ali o sabor, né, do prato, ela contribui para o aroma. Pensando nisso, puxa vida, eu quero algo que também não prejudique a minha saúde, mas que traga esse momento de saciedade, de prazer durante a alimentação, né? Então, eu trouxe aqui, não vou focar aqui nisso, mas eu também trouxe os grandes problemas que uma fritadeira traz para uma operação, né? É, se ela não for bem tratada, se não for bem acompanhada, a gente pode ter bastante problema, né? Salvo aí os nossos amigos arquitetos podem dizer os grandes problemas que a gente tem aqui. Eu trouxe um vídeo, não sei se é a realidade de vocês, mas eu trouxe um vídeo um pouquinho aqui para mostrar, puxa vida, como é difícil limpar uma fritadeira, né? Não sei se vocês têm essa experiência, mas essa fritadeira aqui, pessoal, ó, ela foi usada durante o dia todo, e olha só a dificuldade para fazer a higienização. Você tem que remover aquele óleo com todo aquele resto da fritura que foi soltando, né? Você tem que remover isso depois de frio, obviamente, e aí fazer o processo de limpeza. Aqui, puxa vida, eu vou levar aqui no mínimo, uns 45 minutos para conseguir fazer esse processo. Então, eu estou com um recurso totalmente dedicado para fazer isso, que nem sempre é uma pessoa que é ali da limpeza, acaba, às vezes, o auxiliar da cozinha, ou até o próprio cozinheiro ajudando, porque tem bastante coisa ali para a gente tratar. Então, é um super trabalho para fazer esse processo de higienização, né? Puxa vida, e aí? Eu paro então de servir fritura? Não, né? Como é que a gente pode conferir sabor e textura para um prato sem usar esse processo e com mais saudabilidade? Como é que a gente faz? Hoje, a gente tem aí a tecnologia a nosso favor, né?
A gente tem uma linha de equipamentos, de fornos que entregam esse resultado e muito mais. Nesse equipamento, num forno combinado, é possível assar, cozinhar, grelhar, gratinar, fritar, tudo no mesmo equipamento, né? E falando de produtividade e de benefícios, você acaba sendo muito mais versátil, porque ele faz diversos alimentos ao mesmo tempo. Ele traz agilidade e qualidade no resultado. Acho que o que é mais importante? Padronização. Por quê? Porque é muito desagradável, né? Você serve um cliente às 11h30 com um prato bacana e a que veio meio-dia e meio recebe um prato não tão bom, né? Ou até a própria pessoa vai hoje come no restaurante, aí semana que vem, puxa, adorei a experiência, vou voltar lá e não está com a mesma qualidade, com o mesmo padrão, né? E obviamente, não menos importante, a redução do desperdício, né? Hoje a gente sabe que mais de 10% do que é produzido acaba sendo jogado fora por conta de falta de planejamento e também falta de cuidado ali na produção. E aí, como é que os fornos combinados, então, conseguem fazer esse processo de fritura? É bem simples, pessoal. O forno combinado tem uma função ar quente, né? Que é essa que está destacada. Nessa função, a gente consegue usar o forno a uma temperatura bem elevada, né? Ele chega até a 300 graus. E aí, dentro desse forno, através da convecção, ele faz o processo de fritura, né? Então, claro, associada ao acessório adequado, né? Então, não adianta você querer fritar, fazer o processo de fritura e não usar o acessório que é o mais adequado, que seria a AGN de tela expandida, porque senão o calor não distribui uniformemente. E, obviamente, também você precisa de usar de alguns macetes para ter uma entrega positiva da fritura. Então, quais são esses macetes? Não é nada demais, pessoal, nada diferente do que a gente tem na cozinha. É usar a farinha de rosca que a gente usa lá, mas acrescentar 10% de óleo para conferir um pouquinho daquele sabor que a pessoa está acostumada na cozinha, mas também usar de algum tempero que auxilie na coloração, porque senão o alimento fica com aquela cor mais clara e aí o pessoal fala, puxa, essa fritura não é tão boa, né? Eu não sei, aqui eu estou vendo alguns rostinhos bem conhecidos, eu tenho certeza que a maioria aqui já deve ter provado alguma fritura e ter certeza que aquilo foi frito em óleo, né? Então, e não foi. Então, aqui, olha, a gente tem um filé de peixe empanado, um filé de frango empanado. A gente consegue fazer a fritura com a mesma característica. Se a gente colocar um do lado do outro, não tem como a gente dizer, puxa, esse foi no óleo e esse não foi. E você vai ter um sabor incrível, né? Com a mesma característica, mas muito mais saudável, né? Eu não podia deixar, né? Nós somos uma empresa mineira, então eu não podia deixar de trazer aqui a foto de um torresmo, né? A gente acaba fazendo um torresminho lá nos nossos espaços aqui. A gente tem um espaço aqui em São Paulo. A gente acaba fazendo torresmo para os clientes porque a gente não usa óleo para fazer esse torresmo, né? A gente cozinha essa barriga num primeiro momento para realmente fazer o processo de cozimento dela e depois a gente muda para o ar quente para fazer a fritura. E essa fritura fica assim perfeita, crocante, sequinha. O torresmo, em especial, quando a gente termina de fritar, a gente consegue até ver a quantidade de óleo que soltou daquele produto. E a gente não acrescenta nada de óleo nesse processo de cocção, tá? Então, é um produto que é bem bacana, não tinha como não trazer aqui. E aí, obviamente, né? Puxa, vamos pensar também nos recursos, né? Ele gasta ali 90% menos óleo nas frituras, porque a gente não usa imersão, tá certo? É ar quente. E eu trouxe um exemplo aqui de vegetais que, apesar do tema ser fritura, eu acho que é importante a gente dizer, né? Puxa vida, eu consigo cozinhar no mesmo equipamento que frita, eu consigo cozinhar batata, cenoura, chuchu, mandioquinha, tudo ao mesmo tempo, na mesma câmara, em momentos separados, em genes separadas, com texturas diferentes, e eu entrego um alimento cozido com qualidade e
mantendo as características organolépticas dele, né? E ainda economizo ali, só uso 4 litros de água para cozinhar 20 quilos de vegetais. Isso é gritante de se ver, né? Na cozinha a gente coloca ali, vai cozinhar 2 legumes, tem que colocar 2 panelas, não tem como cozinhar na mesma. Então, no forno combinado você acaba tendo essa economia de recursos, né? Fora isso, você também reduz ali o consumo de gás e energia elétrica, né? Ele tem um sistema inteligente de cocção, que é bem eficiente, você acaba economizando também nisso. E, de um modo geral, economiza também água no processo de cocção e no processo de higienização. Tá? Esse equipamento ele faz o processo de higienização sozinho. Então, além de você reduzir os custos com a mão de obra, lembra lá no vídeo que eu mostrei? 40, 50 minutos com o colaborador fazendo o processo de higienização. Aqui não. O operador leva 1 minuto para colocar a pastilha no forno, é um sistema de pastilha, e aperta o play. O equipamento faz todo o restante sozinho. Então, há uma quantidade de água de consumo bem baixo. Então, além de economizar recurso, a gente também economiza em mão de obra, né? Eu preciso dispensar o meu colaborador? Não. Mas você vai usar ele para fazer outras preparações em outros trabalhos, ao invés de ficar fazendo o processo de higienização. E aí, né, não tem como não pensar em fazer tudo isso se a gente não investir nas pessoas. Então, esse slide eu acho que é bem importante. A gente precisa, sim, treinar e capacitar os nossos colaboradores, né? Porque senão a gente não consegue evoluir com isso, né? Não adianta a Sandra vir aqui e falar, nossa, que mágica, e aí depois a gente manda um equipamento lá e o operador não consegue utilizar, né? Então, uma excelente oportunidade aí é fazer, usar, a prática acaba oferecendo aí para o mercado treinamento, né? Para usar os equipamentos. Hoje nós temos 12 espaços de relacionamentos pelo Brasil. Aqui em São Paulo, na capital, 1. Mas no interior nós temos São José, Campinas, Santo André, que é São Paulo também. São espaços que estão abertos para a gente dar treinamento para a equipe, né? Ensinar a usar. Fora isso, a gente também tem um canal que chama Canal Chefe. É um canal onde a gente tem um chefe disponível para dar todo o apoio, atendimento pós-venda. Puxa, eu comprei o forno, não sei usar. Ah, eu quero fazer um torresmo, estou com dificuldade. Esse canal funciona todos os dias no horário comercial e tem um chefe o tempo inteiro à disposição para dar apoio. Seja WhatsApp, seja chamada de vídeo, e-mail, telefone. Então, o que eu quis trazer aqui, né? Acho que a gente tem que cada vez mais pensar assim em saudabilidade, e também pensar como é que a gente extrai isso com a tecnologia que o mercado está oferecendo. Então, a prática acaba trazendo bastante opções aí de equipamentos tecnológicos para contribuir aí com o resultado e uma boa operação lá na linha final. É isso, pessoal. Obrigada.